Chegou o aplicativo da Unimed Maringá. Agora você pode acessar o guia médico, visualizar boletos, ler notícias e ter o seu cartão virtual em um clique. Além disso, você pode acompanhar as solicitações de exames sem precisar ir ou ligar para a Unimed. Digite Unimed Cliente PR e baixe gratuitamente. Caso não consiga baixar, venha até nós. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. Os nossos agradecimentos aos telespectadores que nos prestigiam com a sua audiência. O tema em pauta hoje é mães narcisistas e filicídio. Na nossa sociedade existe um mito que toda mãe é boa. Infelizmente isso não corresponde à realidade. É triste constatar que muitas mulheres maltratam, abusam, lesam e até acabam por matar seus filhos. Bom, sobre esse tabu, nós iremos entrevistar duas psicólogas no programa de hoje. Inicialmente, a Marta Dalla Torre. É um prazer tê-la aqui conosco, Marta. Muito obrigada. O prazer é meu estar aqui contribuindo com essas informações tão importantes. Bom, só vamos resumir aqui o currículo da Marta. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, formada em Psicanálise Freud-Lacaniana pela Biblioteca Freudiana de Curitiba e letra Associação de Psicanálise. Também temos a entrevistada aqui a Emanuele Martins. Emanuele, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, para mim é um prazer também poder participar e contribuir um pouco com os meus conhecimentos. Vamos resumir então o currículo da Emanuele, lembrando que ela é graduada em Psicologia pela UEM, especialista em Psicologia Clínica e Saúde Mental pela Universidade de Lyon, na França. Muito bem, já retornaremos. Programa Saúde Hoje, 18 anos com você. Clínica de Oftalmologia Dr. Nelson Maimone, primeiro oftalmologista de Maringá e região. São mais de 50 anos de experiência aliados a exames de última geração. Uma família dedicada a cuidar da saúde dos seus olhos. Dr. Nelson Maimone, oftalmologia clínica, e doutora Aline Maimone, especialista em glaucoma. Tradição e modernidade andando lado a lado. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje, como tema em pauta, mãe, narcisistas e filicídio, entrevistando as psicólogas Marta e Emanuele. Marta, é mito dizer que a mãe é boa? Bem, ser mãe, né, já nos remete a essa condição, né? Toda mãe é aquela que deverá ser boa. Boa em que sentido? Bem, se a gente diz mãe, eu acho que já é o suficiente para avaliar se essa mãe é boa ou não. Por quê? Porque só nessa condição de que alguém assim se refira, né, como uma mãe, porque nem toda mulher se faz mãe, mesmo sendo uma genitora de um ser humano, né? Porque muitas vezes essa mulher que não se define como mãe, ela perdeu essa condição de se fazer essa função. É nesse sentido que é muito importante a gente diferenciar. Mãe, sendo já assim definida, tem algo de bom aí e de mal também, né? Emanuele, como o mito do amor materno pode influenciar as mulheres? Ele pode influenciar, ao meu ver, negativamente as mulheres, porque, como a gente já diz na pergunta, né, por ser um mito, através das minhas pesquisas também, dos meus estudos, a gente pode entender que esse mito do amor materno, ele traz esse amor materno como algo inato, como se a mulher já viesse programada e pronta para desenvolver o amor àquela criança que ela geriu. Mas não é assim. Pelo menos eu também concordo com uma pesquisadora, que é socióloga francesa, que eu tive contato nos meus estudos, em que ela diz que o amor materno, ele
sim, existe o aparato biológico para as mulheres, em que então os hormônios, né, eles influenciam isso quando ela está gerindo a criança ou quando o bebê nasce, mas que as condições psicológicas e do contexto em que ela vive, quando ela dá à luz à criança, são muito mais importantes e muito mais fortes que as condições biológicas. Então, quando eu digo que é negativamente que influi, né, na vida da mulher, é porque quando essas mulheres não se veem dentro desse padrão que é imposto para elas, e tanto que a gente vê isso muito na mídia, em propagandas, em novelas, em músicas, no Dia das Mães isso acontece mais ainda. Então essas mulheres se sentem culpadas, como se elas não fossem capazes de amar daquela maneira que é imposta. Sendo que a gente tem que lembrar sempre, que eu sempre lembro também na clínica, as mães que eu atendo, que elas têm que ser suficientemente boas e não perfeitas. Esse mito, ele traz esse peso tão grande para a mulher de que ela tem que ser perfeita e que ela tem que dedicar tudo que é dela ao ser mãe. Então ela tem que deixar todo o resto de lado. Marta, então, qual é a condição necessária para uma mulher se fazer uma mãe suficientemente boa? Pois então, eu acho que isso que você tão bem marcou, não é? Há algo aí de uma imposição que ser mãe ou a maternidade implica num padrão imposto que a gente pode chamar até de algo do mercado, não é? São regras, normas, e essas regras e normas impostas, elas fizeram com que isso que é próprio de uma mãe, como você bem apontou, quando dá à luz a seu filho, né? Parece que ela se sente tão insuficiente diante de uma demanda de exigência, né? Que muitas delas perdem a naturalidade para ofertar esse acolhimento para o seu filho, né? E uma mãe suficientemente boa, é muito importante a gente destacar isso, né? É essa que reconhece o seu limite, né? Porque ela é um ser humano e o quanto que isso é importante no desenvolvimento da criança, vamos chamar assim, né? Porque uma mãe que seja o tempo todo, 24 horas alerta, que é impossível, né? Isso não vai ser sem consequências na vida psíquica da criança, esse excesso, né? Por isso só suficiente, né? Não toda, né? Isso é fundamental. Marta, como é que se forma esse vínculo, né? Mãe-bebê e como ele se estabelece? A gente pode aqui pensar nesse vínculo, né? Na história dessa mulher que se faz mãe. Toda a mulher que hoje se diz mãe, que tem um bebê, que concebe uma criança, ela já teve na sua infância, né, em algum momento, essa vivência do brincar, que é de ser mamãe, né? Então, esse desejo já está na condição feminina, né, de ter algo aí que um dia vai resolver isso, que talvez nessa passagem da infância para a adolescência, da infância para a idade escolar, vai ser uma solução de que um dia eu vou ter um bebê, isso a gente diz que é algo inconsciente também, né? Mas que esse bebê venha ocupar esse espaço que está vazio na condição dela enquanto uma mulher, e ele vai preenchê-la. Então a gente pode dizer que esse vínculo está posto desde muito antes dela conceber esse filho, né? E é essa condição de que uma mãe, ao olhar o seu bebê, vê nele algo que a realize e a completa, que é essencial para esse vínculo se desenvolver, né? É por isso que a gente diz aí no ditado popular que ser mãe é para descer no paraíso, porque uma mãe não mede esforços, né? Ela passa a noite em claro, ela suporta interromper o ritmo da vida dela, em nome dessa criança, por esse amor, por ela se ver tão realizada nessa criança. Marta, o que é síndrome de mãe narcisista, né? E como é que você pode identificar esse comprometimento? Ou patologia, não sei se poderia dizer assim. Sim,
Quando a gente fala em narcisismo, né, é importante a gente destacar que tem algo aí que pode ser sim patológico, mas que isso é fundamental para nós seres humanos, né? Nós somos essencialmente narcísicos. Por quê? Porque nós somos fundados nessa condição de ter um outro para quem a gente possa olhar e se referenciar, né? Isso faz parte da nossa estrutura psíquica. Isso é que funda a nossa autoestima, a nossa relação com as pessoas, a escolha de tudo aquilo que é bom ou que é ruim dentro de cada pessoa, de cada particularidade, né? E bom, como bem disse você, que uma mãe seja suficientemente boa é que ela não faça desse bebê o complemento dela, né? Que ela não se veja só nele, que ela possa também ter outras coisas na vida dela, porque assim ela vai libertar a criança, para a criança buscar outras coisas, para aprender a falar, aprender a brincar, a explorar o mundo que não seja só essa primeira referência, que é a mãe, né? A mãe é a primeira referência, é o nosso primeiro espelho que diz quem somos. Aí está fundado o narcisismo. Quando que ele é patológico? Quando essa mãe só se satisfaz nisso, né? A gente na clínica sabe de mães que abandonam a sua vida profissional porque ela se dedica, profissional, familiar e muitas outras coisas que ela poderia ter, que impede ela dela não ser só esse suficiente, mas ser extremamente atenta, só fazer do seu filho a razão do seu viver, né? Isso é mortífero para a criança psiquicamente, né? Porque uma mãe que faz desse filho a razão de sua vida, que faz dele muito dependente dela, impede que ele venha a ter uma vida de ser um adulto, né? Que traga criações, uma vida rica, uma vida de alguém que se relaciona com o outro, cria uma criança inibida, insegura, com dificuldade de aprendizagem. Isso para a gente não dizer quadros mais complexos. Emanuela, e complementando esse pensamento da Marta, né, sobre a mãe narcisista, o que você poderia acrescentar? Além dessa mãe que se dedica totalmente ao filho, a gente tem o oposto, né, ou algo diferente disso, que são as mães que entram numa posição de rivalidade com os filhos, né? Por exemplo, aquela mãe que tem uma filha adolescente, que está chamando atenção, que está na flor da juventude, ela está envelhecendo, então aquilo para ela é ruim. Então ela vai começar a criar uma relação de rivalidade com essa filha, ou até antes, né? Por exemplo, para entrar numa relação de rivalidade com o filho, porque o marido está dando mais atenção para essa criança do que para ela. Enfim, então nessas situações elas não se colocam na posição materna, elas são genitoras. Mas elas também, pelo narcisismo, elas já atuam e se relacionam com essas crianças de outra maneira. Aí, é por isso que você define o termo narcisista, né, que eu gostaria de você que dissesse para nós. Narcisismo parece que o tema aqui do nosso programa, que é narcisismo, é importante a gente salientar que esse termo vem do mito de Narciso, né? Dizendo brevemente o Narciso era um rapaz muito belo que se enamorou de sua própria imagem, né? Quando a gente fala de relação mãe e filho, essa é uma condição para a criança existir, que uma mãe se veja em seu bebê, né? Quando uma mãe diz, a dor dele dói em mim, o que é isso? Isso é um narcisismo do ponto de vista saudável, né? Mas quando o narcisismo impede que uma mãe não veja na criança um outro ser humano, isso fica patológico. Ou veja no filho alguém rival, como a Emanuela apontou, não é? Ela está remetida só a si mesma, para ela o outro não existe, né? Então, é importante destacar que essa condição narcísica que funda um ser humano, porque todos nós somos
estruturalmente fundado nisso, né, é condição de uma mulher se fazer mãe, de ver o seu bebê um pedaço de si. Mas ele também pode ser entendido como patológico quando ele adquire esse aspecto, que a Emanuele destacou, né, de se colocar numa rivalidade e não se fazer ali mãe, na verdade, porque ali não tem uma mãe, né, tem uma rival, uma outra posição. Né? Bom, a gente vai continuar com esse tema, na mãe narcisista e filicídio, no próximo bloco. Programa Saúde Hoje, 18 anos com você. Clínica de Psicologia Doutora Michele Maimone. Especializada no Brasil e Estados Unidos, a psicóloga Doutora Michele Maimone atende crianças, adolescentes e adultos. Um nome que é sinônimo de credibilidade e tradição na área de saúde em Maringá e região. Agende seu horário. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Chegou o aplicativo da Unimed Maringá. Agora você pode acessar o guia médico, visualizar boletos, ler notícias e ter o seu cartão virtual em um clique. Além disso, você pode acompanhar as solicitações de exames sem precisar ir ou ligar para a Unimed. Digite Unimed Cliente PR e baixe gratuitamente. Caso não consiga baixar, venha até nós. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. Se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara o seu visual. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, é legal. Ótica comercial, se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein. Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí, ótica comercial. Você sempre pode contar com a oficina da Autoclave, venda e manutenção de equipamentos odonto, médicos, hospitalares, veterinários e estéticos. Oferecemos autoclave reserva durante o conserto da sua. Representante autorizada, Biotron, Stermax, Alt e Cristófoli. Competência e honestidade. Oficina da Autoclave, sua assistência técnica de confiança em Maringá e região. No Estúdio NP você encontra um ambiente aconchegante, atendimento personalizado e uma equipe profissional e familiar. Fuja do trivial, hidratação de argila, corte bordado, sobrancelha de rena, pé e mão, unhas acrílicas, japonesas e reflexologia podal, além de muito mais. Agende um horário conosco. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje, com o tema em pauta, mãe narcisista e filicídio. Emanuele, poderia nos explicar o que é filicídio? Sim. Filicídio, ele é uma palavra que vem do latim e é a junção de filhos, que significa filho, com caedere. O sídio, ele vem de caedere no latim, que quer dizer cometer o ato de matar ou assassinar. Então, juntando essas duas palavras, a gente tem o ato de assassinar os filhos. Existem outras palavras relacionadas também à morte de crianças, né, que é o neonaticídio, que aí considera a morte, o assassinato, né, não a morte, mas o assassinato de recém-nascidos, então até 24 horas de vida. E existe também o infanticídio, que é o assassinato de crianças, né, menores de 12 anos, cometidas por qualquer pessoa. Então, o filicídio é um termo muito restrito. E aí existem também divisões teóricas. Existem teóricos que consideram o filicídio como a morte de uma criança causada pelos pais, e existem autores que consideram o filicídio só como a morte da criança cometida pela mãe. Emanuele, nos fale um pouco sobre o mito de Medeia e como ele pode estar relacionado com os casos clínicos atuais. Sim. O mito de Medeia, basicamente, conta a história de uma mulher que foi traída pelo seu marido, porque ele quis ficar com outra pessoa, né, com outra mulher,
E aí, para se vingar desse homem, ela mata os filhos, porque na visão dela, ela sofreria menos se o visse sofrer também. Atualmente, então, a gente tem as Medeias da atualidade, né, que é uma parte do título da minha dissertação de mestrado, onde eu faço uma ponte entre esse caso que foi escrito, essa história, esse mito, que foi escrito em 431 a.C., para pensar nas mulheres da atualidade, porque o ato de cometer o assassinato dos filhos, ele ainda existe, e isso pode ser relacionado com vingança, como aconteceu com Medeia. Como assim, você tá feliz e eu tô aqui triste? Então você vai ficar triste também, vou matar os nossos filhos. Esses filhos, eles também podem ser assassinados por ser uma marca daquela história que não deu certo. Então, ao ver essas crianças, essa mulher vai se sentir muito triste, ou muito angustiada, muito frustrada, porque aquela é a marca de que o relacionamento não deu certo. A gente pode pensar também nas mães psicóticas, ou pela psicose pós-parto, ou por uma estrutura já psicótica, né, que não consegue lidar com a realidade. Essa criança, ela mostra o tempo todo a realidade para essa mãe, que é insuportável. Então, num ataque, né, em um momento em que essa mulher também não aguenta mais aquela criança chorando, pode acontecer o assassinato. E, como a Marta estava falando anteriormente, sobre essas mulheres que têm o filho como um objeto. Então, a partir do momento em que esse objeto, que serve para me satisfazer, me frustra, eu já não preciso mais dele, então eu acabo com a vida dele. Existe alguma maneira de você prevenir que isso aconteça? Olha, eu consigo pensar em 3 momentos. Um momento antes dessa mulher ter o filho, que daí seria um momento para ela, pela psicoterapia ou por alguma maneira dela conseguir trabalhar os conteúdos que ela traz dentro de si, dentro da história de vida, que talvez possam influenciar nessa relação mais agressiva com os filhos. Então, seria um autoconhecimento, tanto durante a gestação, quanto antes de ter o filho, quando ela decidiu ter um filho, né? Procurar se ela teve uma história de agressividades com a própria mãe, tudo isso pode influenciar. E também após a gestação. Não só o tratamento psicológico, mas é preciso que as pessoas ao redor estejam atentas, como ela está se comportando com essa criança. Então, assim, isso envolve familiares, vizinhos, a rede de atendimento, quando ela está fazendo um acompanhamento pré e pós-natal. Então, todos têm que ter um olhar atencioso para isso, mas se a gente não tiver informação sobre isso, a gente vai negar que isso existe. É importante, então, que os familiares, aqueles que nos estão assistindo, tiver um problema semelhante a esse, e encaminhá-la para um psicólogo, né, para fazer uma análise, né, comportamental, né, e prevenir, né, que aconteça esse crime absurdo, né, mãe matando o filho. Né. Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão muito desamparadas, não é? E nesse momento tão particular que uma mulher está mais frágil, mais sensível, quando ela é gestante, no puerpério, ela precisa dessa rede, como você bem apontou, não é? Uma responsabilidade muito grande dos profissionais que acompanham, né? Na gestação, no puerpério, inclusive também na puericultura, né, que esse pediatra esteja atento ao vínculo que a mãe vem desenvolvendo com seu bebê, com a sua criança. Então, seriam maneiras possíveis de uma prevenção, né, no sentido exato de prevenção, de prever, no sentido de dar a ela o amparo que é essencialmente humano e indispensável. Eu acho que esses conhecimentos teriam que ser obrigatórios numa faculdade de medicina, por exemplo, né? Para que os médicos, não só os médicos, a enfermagem, tudo relacionado à saúde, né, tivesse uma formação semelhante, para eles chegarem, né, estarem sensibilizados a esses problemas e outros que poderão acontecer. E outros, não é? Porque muitas vezes não chega a essa tragédia aí, mas, né, a gente precisa estar atento, porque às vezes um sofrimento que não é a nível de Medeia, né? Mas que deixa todo mundo extremamente comovido, né? E aquelas coisas que não chamam tanto atenção, sim, mas para isso a gente passa tem ao que largo, quebrar o né? mito do amor materno.
Porque se a gente tiver esse mito na frente, a gente não consegue olhar para essa realidade toda que existe, mas que a gente, né, socialmente tenta negar porque é um tema horrível, né? Bom, eu quero agradecer a Emanuele e a Marta, né, pela presença hoje, né? Lembrando, né, que o nosso programa, né, você poderá encontrar no YouTube, no Facebook, no Instagram, né? Não só esse atual, mas todos os outros, né, que lá estarão. Mais uma vez, os meus agradecimentos pela oportunidade que vocês nos deram para abranger um tema tão importante. Nós agradecemos aos nossos prezados telespectadores pela atenção. Esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Programa Saúde Hoje, 18 anos com você. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836. Se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara o seu visual. Óculos de estudo, usa óculos é legal. Ótica comercial, é legal. Ótica comercial, se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein? Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí, ótica comercial. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Dermatologista doutora Larissa Ferraz, referência em Maringá. Equipamentos de última geração em tratamentos estéticos, faciais e corporais. Vela Shape 3 para celulite, gordura e flacidez. Higialux para queda de cabelos, botox, preenchimento, peeling e microagulhamento. Cuide da sua beleza com saúde. Chegou o aplicativo da Unimed Maringá. Agora você pode acessar o guia médico, visualizar boletos, ler notícias e ter o seu cartão virtual em um clique. Além disso, você pode acompanhar as solicitações de exames sem precisar ir ou ligar para a Unimed. Digite Unimed Cliente PR e baixe gratuitamente. Caso não consiga baixar, venha até nós. Unimed Maringá. Cuidar de você. Esse é o plano. Você que ainda não fez a sua habilitação, a Autoescola Mandacaru tem a solução. Habilitação de carro e moto em 10 pagamentos. Inclusão de categoria, renovação de habilitação, curso de reciclagem e aulas particulares para quem tem medo de dirigir. Venha para a Autoescola Mandacaru, na Avenida Mandacaru 1623, em frente ao HU, 3265-6800.